aqui, né? Pronto. Boa tarde, professora. Boa tarde. Por que... Oi. Olha só, escutem. Por que o emprego do S, dois S e C cedilha apareceram essas consoantes no mesmo grupo para a gente estudar ortografia? Porque eles têm som igual. O som é igual, vai diferir na escrita. E por conta dessa diferença na escrita, tem a ver com as regras gramaticais, tá? As regras de ortografia, em que essas letras serão utilizadas de acordo com as palavras, terminação da palavra, palavra derivada, tem tudo isso na regra da ortografia que eu trabalhei com vocês. Na página 35, tem as palavras, né? As palavras, e vocês vão colocar o X em qual que vocês escreveram aqui? Semana. Se escreve com S, dois S ou C cedilha? S. Então, marquem X no S. E escrevam conforme ela é. Semana. Hã? Página 35 do CA. CA, página 30. Ei, Prof, repete pra mim, que eu tava tentando achar a página. Tá, calma aí. Tá? Então, é a página 35 do CA, parte de gramática. O Enzo, pega o seu CA aí, parte de... Ah, você está com ele? É que eu vi o caderno, não vi o CA. Pronto, laço é com C cedilha, né? Calma aí, eu estou na semana. Aguardem cada palavra que eu falar para vocês. Então, vocês vão completar a palavra semana com S, vão marcar X no espaço equivalente ao S, correspondente ao S, e vão transcrever a palavra semana com S. Eu fiz isso. Por que é para reescrever? Laço, se escreve com o quê? Com S, C cedilha ou dois S? Gente, não é, ó, eu já falei, página 35 CA. Eu não sei que em planeta vocês estão aqui, eu já falei umas 5 vezes, tá? Olhem só, escutem. A palavra laço se escreve com C cedilha, S ou dois S. Laço. Cedilha. C cedilha. Então, vocês vão completar a palavra com C cedilha, marcar X no C cedilha e reescrever laço. Reescreveram? Sim, professora. Fala. Meu Jesus amado. O que você não está entendendo? Lógico que não, parte de gramática, ortografia. Achou? Acho que ela não ouviu a parte que você falou que você pulou as páginas por causa que na apostila o conteúdo... Oh, eu sei, é Beatriz? É Beatriz? É depois do... Ana Beatriz. Ana Beatriz, você vai lá no CA, a parte de língua portuguesa. Achou? Ah, tá. Então, você vai escrever a palavra, completar o espaço com S, dois S ou C cedilha, vai marcar X, de acordo com o que você escreveu, e depois você vai reescrever a palavra. Então, a primeira é semana, se escreve com S, marque X no S e reescreva semana com S. Laço, complete com C cedilha, marque em X no C cedilha e escreva laço. Correto? Assado, se escreve com qual das letras? Dois S. Nós temos um dígrafo. Nós temos um dígrafo aí. Então, coloquem dois S na palavra assado que está faltando. Marquem X nos dois S e reescrevam assado. Maço, se escreve com C cedilha. Coloquem C cedilha. Marquem X no C cedilha. Qual a palavra? Maço. E coloquem maço reescrito aqui. Gente, só responde. Com S, com SS ou com C cedilha? Senhor. C cedilha. Eu não precisa, porque todo mundo atrapalha. Fica aquele eco aqui, ali, tudo. Lá.
Não precisa ficar comentando. Aí vocês falam tudo ao mesmo tempo. Ah, eu coloquei errado aqui. A palavra fumaça se escreve com o quê? C cedilha. Então, vocês vão escrever fumaça com C cedilha, completar, marcar o X na C cedilha e depois colocar fumaça. Próxima palavra, açúcar. Silêncio. C cedilha. Também com C cedilha. Eu quero silêncio. Açúcar, C cedilha. Escrevam. Pêssego se escreve com o quê? SS. 2S, correto. Correto. Selo se escreve com o quê? S. S, correto. Selo se escreve com S. Não se inicia a palavra com C cedilha nem 2 S, tá? Ok. Isso é o básico da língua portuguesa. Caçador se escreve como? Cedilha. Cedilha. Correto. Caçula. Cedilha. C cedilha. Subida se escreve como? S. S, isso. Agressão. SS. Correto, SS. Isso. Deixa eu ver a palavra agora. Pode falar. Subida com S? Subida é com S. Ó, eu já falei para vocês uma regrinha bem básica. Não se escreve. Escuta. Não se escreve iniciando palavra com C cedilha, nem 2 S. Só tem uma opção, S, tá? São palavras, são letras que apresentam o mesmo som, mas a escrita é diferente, tá? O som é de S. Mas, dependendo da posição da palavra, vocês já têm que colocar isso na cabeça de vocês, que não se inicia a palavra com S, quer dizer, com S não, com C cedilha, e nem com 2 S. Os 2 S aparecerão entre vogais, tá? Basicamente é isso. Eu vou compartilhar a tela que vai ficar melhor para vocês acompanharem, para não perguntar onde que fica, porque eu estou explicando, né? Ó, agressão se escreve com 2 S, que vem da palavra agredir. Esta Professora, terminação se escreve com 2 S. Era pra, tipo, eu escrevi nesses quadrados. Está aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês como que Eu é. escrevi em cada quadrado de cada jeito. Não, é assim, do jeito que está disposto aqui no material de vocês. Ó, você vai completar o espaço com os 2 S. Silêncio, Lucas. Vocês vão completar o espaço com S, 2 S ou C cedilha. Vão marcar o X. Você escreveu com 2 S? Você vai marcar lá no 2 S. O X. Você escreveu com C cedilha? Vai marcar lá no C cedilha com o X, tá? E depois vai ser reescrever. Diversão. Vem de divertir. Se escreve com um S só. Ó, vocês têm que observar o seguinte, diversão, tem um R aí antes do E, da vogal. Não tem como colocar um R e 2 S, né? Vai ficar horrível a palavra. Então, é um S só. Um S entre vogal, ele vai ter som de Z. Nesse caso, não é entre vogal, tem um R antes. Então, ele não tem som de Z, tem som de S. Olha o que eu fiz. Eu coloquei com C cedilha, marquei com S. Sinal que não presta atenção no que está fazendo. Discurso, se escreve como? S. S. Felicíssimo, 2 S. Os superlativos são escritos com 2 S, tá? Formam um dígrafo. Antissocial, 2 S. Se a palavra social é escrita com um S só, porque nós temos um prefixo anti. Entre vogal, o S. Coloca no mudo aí, por favor. Ah, tá. Entre vogal, o S tem som de Z. Então, eu preciso dobrar o S para permanecer o som da palavra social, tá? Por isso que dobra-se o S.
para permanecer o som daquela palavra. Social tem som de S, não tem? Se eu não colocasse não dobrasse o S, ficaria com som de Z, ficaria antissocial. Olha que coisa horrorosa, tá? Então, muitas das palavras que a gente escreve, ela precisa permanecer na lógica do som. O som não pode perder, ele tem que permanecer, senão vai estar errado, o erro é maior, tá? Professora, eu só errei 2 palavras. Eu só errei Parabéns. felicíssimo e antissocial. Tá. Ó. Felicíssimo, 2 S, antissocial, 2 S e discurso 1. Parabéns. Enzo, está conseguindo acompanhar? Ó, escutem. É para completar as palavras abaixo com S, C cedilha, 2 S. Oração se escreve com C cedilha. Coração também. Atenção também. Escutem. Coração, oração e atenção, C cedilha. Pensão e salsicha, S. Salsicha se escreve nos 2 espaços com S. Endereço, C cedilha. Convulsão, S. Observem que essa palavra, antes do S, tem um L. Eu não posso colocar o S dobrado aqui, vai ficar estranho, vai ficar horroroso, tá? Endereço, C cedilha. Porque se eu colocasse o S, ficaria endereço. Ficaria errado, tá? O som perde com S. Professora, vai, por favor, o compartilhamento um pouquinho mais para baixo para eu ver as palavras que embaixo rapidinho. Convulsão com um S, verso com um S. Tá, então eu quero todos só ouvindo. Não precisa repetir ninguém, não. Que atrapalha. Oração, C cedilha. Coração, C cedilha. Atenção, C cedilha. Pensão, S. Salsicha, S e depois S. Endereço, C cedilha. Convulsão, S. Verso, S. Cansaço, S. Semente, S. Acesso, 2 S. Forma um dígrafo. Mansão, S. Severo, S. Palhaço, C cedilha. Almoço, C cedilha. Gesso é qual, professora? Gesso. Calma, eu não falei gesso ainda. Injeção, C cedilha. Classe, 2 S. Maçaneta, C cedilha. Diversão, S. Missa, 2 S. Sucesso, 2 S. Está acompanhando a correção? Estou, professora. Ensino, 1 S. Pessoa, 2 S. Pessoa, S. Doença, C cedilha. Sucesso, 2 S. Ensino, S. Pessoa, 2 S. Gesso, 2 S. Eu pulei. Girassol, 2 S. Professor, 2 S. Assoalho, 2 S. Balança, C cedilha. E bolsa, S. Professor, eu errei nenhum. Tem alguém que perdeu alguma palavra na correção? Tá, obrigada. Pronto. Professora, eu errei só Parabéns. uma. Não, Parabéns. Então, vocês perceberam que a palavra precisa ficar fiel na escrita ao som? Então, na hora que vocês forem escrever, se tiverem dúvida, pensem no som que é aquela palavra. Se eu colocasse só um S na palavra girassol, ficaria girasol. Ficaria horroroso o negócio, tá? Perderia o som da palavra. Silêncio. Lembrando que
Palavra que tenha som, que seja escrita com S, entre vogais tem som de Z, tá? Entre vogais tem som de Z. Então, se a palavra não tem vogal, a vogal apareceu um pouco antes, apareceu o L, apareceu o R, eu coloco um S só, eu não posso colocar dois S, vai ficar também horroroso, tá? Então, pensem nisso. E também tem a ver a questão da palavra derivada, que a regra aparece aqui, é só conferir. Verificar qual palavra ela é derivada de qual palavra. No caça-palavras, é para encontrar palavras escritas com S e dois S, tá? As palavras são progresso. Encontraram progresso? Eu achei, professora. Eu também. Eu achei progresso. A professora travou. Verso está na vertical. Espessura está na horizontal. Segunda linha. Segunda linha horizontal. Espessura. Na terceira linha, na terceira linha, na horizontal, tem a palavra profissão. Está de trás para frente. Profissão está Eu achei quase todas, professora. Nossa, é profissão. à frente, tá? Profissão. Profissão necessário também está de trás para frente. Está na horizontal, na quarta linha. Necessário. Quarta linha. Eu não sei por que faz essa palavra de trás para frente. É só para confundir vocês a procurar. Ó, Não, prof, eu achei profissão. profissão está na quarta linha. Necessário. Na sexta linha está assustado. Passagem está na última linha. Na primeira coluna, passagem. Grosso está na última linha também. Aí vocês vão ligar a palavra grosso, vai ligar com a palavra osso, no primeiro O de grosso. Professora, não sabia que essa palavra existia? Na vertical. Está na... E missão está na coluna, na linha ali do primeiro S do osso. Missão está no primeiro S de osso. Deixa eu mostrar aqui. Missão. No meio da palavra. Não, tem missão. Eu acho que não. E o osso. Professora, a certa é bem assim. Gente, você tá traindo, você não consegue ouvir a gente. Eu estou falando com a professora, então não se mete, por favor. Nossa,
a internet da professora como se fosse debaixo Os de uma dois S. Então, eu vou falar. No S vocês vão escrever sucesso e verso. A senhora. Professora, como eu ia dizendo, falando de como a senhora. Prof, o sucesso, ele tem 2 S. Tá. E também tem É só essas palavras. Ô, professora, Está travando? tava travando, mas quando a senhora tá travada, não dá pra ouvir a gente, né? Eu não sei, eu tô escutando vocês. Não, é porque, tipo, na hora que a senhora travou de novo. De novo, mano. Professora, eu tava falando que, tipo, quando a senhora tá travada, eu acho que, tipo, a senhora não consegue ouvir. Por causa que, tipo, às vezes... Por causa que na aula de inglês... Ah, tá travado, pera. Aí. Por causa que na aula de Vocês inglês, ouviram o essa professor palavra? tava travado. Ficou travado pra caramba. Sim. Hoje a internet da escola Os não tá online. muito boa. A primeira aula Online, também vocês não tava. escutaram? Não. Não. Ei, dá licença. Escuta. Vocês conseguiram fazer todo o que essa palavra estou perguntando? Não, professora, eu tava copiando, eu tava fazendo de escrever o S e o SS, por causa que teve alguma coisa Isso não é telefone? Vamos conversar mais. Vamos, rapidão. Progresso. Não, ô professora, Então, vai um pouquinho mais escrevam pra aí. baixo. Mas você não falou que Não, então eu tava conseguiu tentando fazer escrever. o as palavras? Eu Não, perguntei. professora, é do tipo de escrever o SS e o S, né? Gente, silêncio. Obrigada. Vocês vão escrever no grupo do S, verso e sucesso. Só. Nos dois S, Mas vocês vão sucesso escrever, tem 2 escutem. S. Profissão. O sucesso está aparecendo nos dois casos. Eu estou compartilhando tela. Vocês não estão vendo a palavra sucesso? Estão vendo ou não estão? Entendi. Sucesso apareceu 2 vezes. Ele vai aparecer nos dois casos, porque ele inicia com S e no meio apresenta os 2 S. Profissão, espessura, assustado, escrevam. Enzo, escreveu já? Profissão, espessura, assustado, necessário, progresso, missão, sucesso novamente, depressa, passagem, grosso e osso. Todos escreveram? Agora vocês vão completar, são os verbos e tem as palavras derivadas que podem ser escritas com S, 2 S e C cedilha. Eu posso falar como eu coloquei? Concessão, agressão... Não, olha só, senão enrola muito. Só um pouquinho. Eu não vou deixar vocês ficarem falando cada um sua resposta, porque senão tumultua muito. Aqui os alunos começam a conversar, vira aquele fuzuê, tá? Eu estou compartilhando a tela, dá para vocês, pelo compartilhamento da tela, já dá para vocês saberem se vocês acertaram ou não. Eu vou fazer a correção junto e vou explicar com vocês junto, tá? Só confere aqui. Se tiver certo, você vai lá, deixa certo, marca, corrige aí. Se estiver errado, corrige e coloca a palavra certa, tá? Senão tumultua muito.
tá? Então, eu tenho a palavra ceder. Palavra ceder se escreve com 2 S na derivada, cessão. Conceder. Também, no ceder e conceder não são parecidas as palavras? Sim. A terminação da palavra não é parecida? Agressão, 2 S. É bem parecido. Então, um S. Lembra o que eu falei quando tem entre vogais, daí coloca o dígrafo? Aqui tem um R. Se colocasse 2 S, ficaria horroroso o negócio. Tá? A minha irmã, ela necessita de uma aula de geografia. Isentar, isenção, C cedilha. Isenção, C cedilha. Admissão, 2 S. Admissão, 2 S. Repreensão. Um S. Conversão. É o mesmo caso de tá reverter, travando. converter. Consegue mandar no chat? Aqui está conectado o negócio. Ah, não, é no meu. Está conectado aqui. Não está. Oi? Às vezes está travando. Todos estão escutando ou é só um aluno que está falando que não está Consigo conseguindo? te ouvir bem. Assim, às vezes trava, mas agora tá Eu estou perguntando. É, gravando. Todos estão conseguindo escutar ou está travando? Tá Sim, travando. professora, tipo, agora tá muito bom de ouvir, tá com uma qualidade assim Coisa. boa de escutar. Tá, olha só, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Tem aluno falando. Mas às vezes o problema é na sua internet. Porque se os outros estão escutando, quer dizer o quê? Que não é aqui que está travando o problema. Aqui tá bom. Porque quando eu pergunto, aí. Então! Na verdade, gente, tá tudo travando. Eu vou botar em qual palavra? Hã? Eu não escutei. A primeira? Eu não entendi nada. Olha só, conceder com 2 S, concessão. Agredir, agressão, 2 S. Reverter, 1 S, reversão. Isentar, isenção, com C cedilha. Admitir, admissão, 2 S. Só é para eu falar, hein, por favor. Repreender, repreensão. Nós temos 1 S só em repreensão. É o mesmo caso de conceder e ceder. Não, eu falei o contrário aqui. De reversão, reverter. Suspensão, 1 S só. Suspender, né? Converter, conversão, 1 S só. 1 S só, lógico, tem um R aí no meio. Transgredir, transgressão, 2 S. Transgressão, 2 S. Compreender, 1 S, compreensão, 1 S só. Compreensão, 1 S só. Suceder, sucessão, 2 S. Compreender, 1 S só. 2 S. Professora, tem alguém já aberto pra fazer barulho? 1 S só. Sim. Suceder, sucessão, 2 S. Inverter, inversão, 1 S. Progredir, 2 S, progressão. Emitir, emissão, 2 S. Emissão, 2 S. Corrigir, correção. C cedilha. Hã? Emissão é com 2 S.
Demitir, demissão, 2 S. C cedilha, olha lá. Lá no quadro. Você escreve todo dia. Eu escrevo todo santo dia. Quer dizer, todo dia eu tenho aula, né? Demitir, demissão. Imersão. Imersão. Silêncio. Imersão S. Permitir. Permissão, 2 S. Comprovar, comprovação, C cedilha. Comprovação, C cedilha. Expandir, silêncio. Comprovação de cedilha. C cedilha. Expansão, S. Verificação, C cedilha. Expansão, S. Verificação, C cedilha. Confusão, já dá para entender, né? Não tem confusão. Tem som entre vogais e se escreve com S, tem som de Z. Então, confusão, S. Pretensão, S. Discurso. Pretensão, S. Discurso, S. Discorrer e discurso é a mesma derivação, é a mesma família de palavras. S, eu já falei. Expelir, expulsão, S. Expulsão, S. Exceção, C cedilha. Derivada da palavra exceto. Palavras primitivas terminadas em to se escreve eu só se fizerem silêncio. Escutem. Expansão, S. Verificação, C cedilha. Confundir, confusão, S. Pretensão, S. Lorenzo. Pretensão, S. Discurso, S. Expulsão, S. Não, discussão. É discurso daqui. Tá. Escutem, gente. Vocês ficam quietos? Eu quero silêncio. Expandir, expansão, S. Verificação, C cedilha. Confusão, S. Pretensão, S. Discurso, S. Expulsão, S. Exceção, C cedilha. Depressão, 2 S's. Impressão, 2 S's. Depressão, 2 S's. Impressão, 2 S's. Classificação, cedilha. Conjugação, C cedilha. Essa palavra que tem S, essa aqui, tipo, é só... Não, eu diria que você pega aqui. X, C, e aqui, C cedilha. Ah, tipo, é X... Você escreve do jeito que tá aqui. Só vai mudar aqui. C cedilha é outra. Ah, C cedilha, aí esse aqui. Ah, tá, ficou confuso. Classificação, C cedilha. Conjugação, C cedilha. Geração, C cedilha. Manutenção, C cedilha. Diversão, S. Importação, C cedilha. C cedilha. Importação o quê? C cedilha. Eleição, C cedilha. Omissão, 2 S. Omissão, 2 S. Regressão, 2 S.
Omissão. Omissão, de omitir. Regressão, 2S. Agora peguem o texto de vocês. O texto alimentação escolar é tema estratégico. Agressão, 2S. Agressão física. Ó, tá. Eu vou ler o texto para vocês. Quer dizer, eu não vou ler o texto não, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Eu vou falar para vocês as palavras que tem o espaço para completar. Vou falar com o que vocês escrevem, tá? A alimentação se escreve com C cedilha. Nutrição, C cedilha. A alimentação, C cedilha. A alimentação aparece novamente, C cedilha. Afirmações, C cedilha. A alimentação novamente, C cedilha. Nações, C cedilha. A alimentação, C cedilha. Ó, então quer dizer o quê? Que no primeiro parágrafo todos os espaços serão completados com C cedilha, tá? Todos os espaços com C cedilha no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, doenças se escreve com C cedilha. Nutrição também. Na sequência tem a palavra consumo. S. Ultraprocessados, 2S. Consumo, S. E educação, C cedilha. Ó, voltando, escutem. No primeiro parágrafo, vocês vão compor todas as palavras com C cedilha. No segundo parágrafo, vocês vão escrever as palavras doenças, nutrição e educação com C cedilha, consumo, S e ultraprocessados, 2S, tá? Isso. Agora, na número 6, página 38. Página 38 tem a questão número 6. Eu vou falar para vocês as palavras e como se escreve. Eu quero o silêncio da turma. A palavra Pode ser, prof. maçã se escreve com C cedilha. Não, eu vou falar. Maçã se escreve com C cedilha. Assolar, 2S. Almaço, C cedilha. Maçã, C cedilha. Assolar, 2S. Almaço, C cedilha. Açafrão, C cedilha. Jagunço, C cedilha. Está conferindo, Ana Lídia, as respostas? Jagunço, C cedilha. Expulso, S. Pássaro, 2S. Necessário, 2S. Necessário, 2S. Suíça, C cedilha. Assalto, 2S. Lucas, é só para eu falar. Você só corrige aí, senão tumultua. Exportação, C cedilha. Conversão, S. Lição, C cedilha. Avesso, 2S. Computação, C cedilha. Fracasso, 2S. Espaço, C cedilha. Expansão, S. Impossível, 2S. Meu Deus, professor, eu cometi um erro. Matei quase a língua portuguesa. Professor, eu falei espaço com F. Espaço. Então. Ó, maçaroca, C cedilha. Mussurana, C cedilha. Ressurreição, 2S. Diversão, S. Assimilar, 2S. Procissão, 2S.
Exceção, cedilha. C cedilha. Sábio, S. Discurso, S. Exceção, cedilha. C cedilha. Sábio, S. Discurso, S. Dois S. Vou colocar 2 S, mas não tem espaço. Escreve embaixo. No quadro, vocês têm que escrever as palavras novamente, cada uma no seu respectivo grupo. Professor, acertei essa também. Agora eu vou digitar para vocês colocarem no quadro as palavras, tá? Peraí, professora, deixa eu copiar. Maçã, coloquem no quadro aí. Maçã, lição, maçã. No quadro do C cedilha, hein? Maçã, lição, maçaroca, maçaroca, almaço, C cedilha. Almaço, C cedilha, Suíça, almaço. Eu só estou falando do grupo de C cedilha. Todas as palavras que eu falar agora, C cedilha. Suíça, computação, mussurana, exceção. Lembrando que exceção se escreve com XC. Açafrão, mussurana, exceção, açafrão, mussurana, exceção, Professora, posso ir no banheiro? Vai. Açafrão, jagunço, com C cedilha, sou. Exportação e espaço. Jagunços são esse povo que fica no meio do mato, que mata o grupinho rival, rouba, faz um monte de coisa errada. Quando você assiste aquele Lampião e Maria Bonita, fala muito sobre jagunço. Ó, S, sábio, diversão, discurso, discurso, expulso, conversão, isso, expansão, 2 S, pássaro, impossível, assimilar, impossível, assimilar, assolar, necessário, assimilar, assolar, necessário, avesso, expansão, avesso, procissão, assalto, procissão, assalto, fracasso e ressurreição. Lembrando que ressurreição poderia ficar lá no grupo do C cedilha, porque a última sílaba se escreve com C cedilha, tá? Agora peguem a apostila de vocês. Página 14.
Tem a 7 ainda? Ah, é a letra... A B, o B, professora. A letra B. Letra C. Letra C. Ó, agora vamos lá para a página 14 da apostila de vocês. Eu quero silêncio, tá? Porque atrapalha a correção. Letra C. Ó, a última questão do CE de vocês é a letra C, tá? Tem alguém lá fora? Não, então vai. Não tem, não. Vai, pode ir. Ó, escutem. Página 14. Página 14, Enzo. Página 14, questão 33. As questões 29, 30, 31 e 32 já foram corrigidas. Quem não tem a correção desse exercício tem que correr atrás, tá? Página 33, página 14, questão 30. É a apostila? Davi, é a apostila. Coloca no mudo aí, por favor. A apostila, página 14, questão 33. Temos o texto aqui, silêncio. Vamos ler o texto primeiro. Aqui. Torna isso. O que você descobriu? O meu pai disse que a genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Olha só, que não tem marca, genética. É isso que é genética. O remédio é genérico, não é genético. É o genérico. Ele falou o significado genérico, não a genética. Por isso, João Gabriel, que ela não gostou da resposta, entendeu? Quem são? Escutem. Quem são os personagens dessa tira? Onde passa a cena? Os personagens são... Eles estão em uma sala de... São professor e aluno. O aluno é chamado Wilberforce Thornaway, sei lá como que fala o nome. E eles estão na sala de aula. Então, podem colocar. Os personagens são professor e aluno. E eles estão na sala de aula. Ponto. 34. No segundo e no terceiro quadro, os balões referem-se à fala de pessoas que não aparecem no mesmo quadro da fala. Como é possível saber isso? Porque os balões estão direcionados para fora do quadro. Tá? Porque os balões direcionados para fora dos respectivos quadros. Vocês podem ver, aqui está, olha só onde que está o balão.
apontando para fora. Não tem um personagem aqui saindo da boca do personagem. E aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, quando apareceu a professora, está direcionado à fala dela. Aqui apareceu o menino. E quem está perguntando, possivelmente, é a professora, né? E aqui, quem está... Pode. O humor nessa tira é gerado pela confusão... Professora, 35 assim. É genética e genérico. Elemento. Do elemento, questão 36. Olhem só o que está falando. Coloca no mudo aí. Olhem só, na tira há palavras casa, as palavras casa e significa. Escrita com S. Leia em voz alta, prestando atenção ao som, fonema, que a letra representa. A letra S representa. Então, quer dizer o quê? Que a letra S, ela pode representar no som. Quando estiver ela pode... A letra S representa o mesmo fonema nessas duas palavras? Não. Modifica. Então, marquem X no último item. Na língua, está falando do som. 37. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar o mesmo fonema. Copie do primeiro quadrinho as palavras com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada em significa. Professora, Vocês teriam que colocar... Vocês teriam que colocar palavras que representam o mesmo som. Escrita não interfere em nada, eu quero saber o mesmo som. As palavras são classe, lição e descobrir. Nas palavras que você copiou, que letras representam o fonema S? Classe, SS, lição, C cedilha, descobrir, S. Tem que colocar tudo, tá? Está colocando, Enzo? Colocou? O segundo ponto da 37, vem? O último, né? Pode falar as palavras mais? Classe, lição, vírgula, lição. Aí coloca S, entre aspas. C cedilha, entre aspas. Ó, silêncio. Chega, Summer. Você só é mais. Aí. A 38 é pessoal, tá? Com base em seu conhecimento da ortografia, das palavras, faça o que se pede. Pesquise em revistas e jornais 10 palavras escritas com 2 S. Eu posso falar, professora?
Eu posso falar, professor? Fala, pode falar. Assim, Pode falar. acessível, osso, assar, massa, avesso, passado, assolar. Correto. Ei. Letra B. Prof, pode pesquisar? Não, agora não. Eu estou corrigindo. Depois você pesquisa. Letra B. Da observação dessas palavras, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso de dois S. É a última. É usado após consoantes. Aí na letra C, vocês vão escrever, ao lado da palavra infrator, vocês vão escrever infração, com C cedilha. Infração, C cedilha. O último. É. Infração, C cedilha. Relação, C cedilha. Infração, C cedilha. Relação, C cedilha. Ativação, também, C cedilha. Isso. Condução, C cedilha. O Enzo, escreva aí. Infrator, infração. Coloquem aí ao lado de infração. De infrator. Condução. Infração. Relação. Relação. Ativação. Ativação e condução. Lá na coluna de contenção, vocês vão escrever manutenção, manutenção, tudo C cedilha, manutenção, retenção, retenção, detenção, retenção, detenção, obtenção, obtenção, Vou sair, tá? obtenção, tá? Abreviação, abreviação, contação, contação, aclamação e acomodação. Abreviação, contação, aclamação e acomodação. Todas as... Espera aí, eu não terminei de corrigir, não. Todas as palavras são escritas com C cedilha. Conseguiu escrever todas, ô Enzo? Ó, lembrando que usa-se C cedilha, Wendel. Lembrando que usa-se C cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to, tor e tivo, condutor, condução, ativo, ativação. Usa-se C cedilha em substantivos terminados em tensão, obtenção, detenção, derivados de verbos terminados em ter, obter, deter, reter. E usa-se C cedilha em substantivos terminados em são, derivados de verbos de que se retirou a letra R final. Aclamar, aclamação. Acomodar, acomodação. Última letra D. Dúvida. A B é usada após consoantes? Isso. A letra D, vocês vão colocar fonema K e fonema S. Dentro do fonema K, ele é assim, só um pouquinho. Isso aqui é para representar que a palavra é escrita com C.
tem som de K. Então, isso aqui é o fonema K. E o fonema S, por exemplo, sa. Tem som de S, fonema K, fonema S. Isso aqui tem som de K. Tá? Então, todas as palavras que tiverem fonema K, vocês vão colocar as palavras que foram listadas dentro do quadro. Coloquem aí o K que eu desenhei e escrevam. Classe, casa, descobrir. Classe, casa, descobrir. Classe, casa, descobrir. Já escreveu, Enzo? Escreve aí, classe. Ó, coloca ali o K de casa. Classe, casa. Não, embaixo, na linha. Classe, casa, descobrir. Significa genética, descobriu e marca. Fez isso daí? Tá certo? Genética, descobriu e marca. Ó, repetindo. Classe, casa, descobriu, significa, genética, descobriu e marca. Que tem o som de S. Coloquem o S que eu desenhei ali no quadro, que eu fiz a transcrição fonética. Você, não fiz a transcrição fonética, não, só coloquei o fonema mesmo. Você e farmácia. E a última, a letra C representa o fonema S quando seguida de E e I, tá? Não se escreve você com C cedilha, tá? Se escreve você com C. Não, não é uma lógica. Não é bem uma lógica isso, tá? Porque, olha só, na época que eu fui alfabetizada, eu não sei como que é hoje, mas na época que eu fui alfabetizada, a gente estudava a lição do cacocu, tá? O C diante de A, o U tem som de K, fonema, tá? E o C diante de E e I tem som de S, tá? Então, são esses grupos. Então, diz o seguinte, por conta dessa lógica que você falou, que se escreve com E e I, quando se coloca C diante de E e I, para ter o som de S, tá? E, por exemplo, C, para ter o mesmo som de C e Si, o A, O e o U tem que ser escrito com C cedilha. Eu não escrevo C cedilha diante de E e I, tá? E e I se escreve com C. A, O, U se escreve com C cedilha, tá? Para ter o mesmo som. Eu já coloco ali para vocês. Eu vou explicar para vocês agora. Ei, silêncio. 4h41. 4h41. Ei, escutem. Agora eu vou falar com vocês a respeito do grau do adjetivo. O grau do adjetivo, ele é chamado de... Vocês podem acompanhar no material de vocês, tá? Está na página 15 do CA. Página 15 do CA de língua portuguesa. Página 15 do CA, língua portuguesa, para depois não perguntar o que é. Página 15 do CA de língua portuguesa. No meu PS2 eu nasci Gente, eu preciso do silêncio de vocês. Ó, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Ei, acompanhem aqui no material de vocês. Dentro do grau
do adjetivo, nós temos essas 3 formas que podem apresentar o grau do adjetivo. Nós já estudamos o gênero e o número. O gênero é o quê? Masculino, feminino. Número, singular, plural. O grau, ele pode ser normal, comparativo e superlativo. O que é normal? Eu sou Você tá? feliz. Feliz é o grau normal. Página 15 do CA. É o grau normal, tá? Eu dei um exemplo. Eu sou feliz. Feliz é um adjetivo, né? E ele está no grau normal. Comparativo, ele pode ser de superioridade, igualdade, escuta. Superioridade, igualdade e inferioridade. Pela palavra, você já entende. Algo que seja maior que o outro, superior ao outro, igual, equivalente ao outro e inferior ao outro, tá? Então, no grau de superioridade, o museu é mais belo do que a igreja. Então, o museu é melhor, né? Ele é superior à igreja, mais belo do que a igreja. O museu é tão belo quanto ou como a igreja, então é equivalente. Tanto o museu quanto a igreja, para com isso. Tanto a igreja quanto o museu são belos. O museu é isso. O museu é menos belo do que a igreja. Então quer dizer o quê? Que ele é menos belo, ele é inferior em inferioridade. Então o grau do superlativo é comparativo, grau do adjetivo, comparativo, de superioridade, igualdade e inferioridade. São esses 3, tá? Comparativos. Menor, menos, tão, mais. No superlativo, ele pode ser relativo ou absoluto. O que é isso? O relativo, ele pode ser superioridade ou inferioridade. Ó, o museu é o mais belo da cidade. Ele é o mais belo. É o melhor que todos da cidade. De inferioridade. O museu é menos belo da cidade. Quer dizer o quê? Que ele é inferior a qualquer outro. O analítico, que é o absoluto, ele pode ser analítico ou sintético. Se eu utilizo muito belo, eu estou usando o superlativo de analítico absoluto. Muito belo. Agora, se eu falo, o museu é belíssimo. Quando eu uso essa terminação, belíssimo, é superlativo absoluto sintético, tá? Analítico é quando eu uso 2 palavras, muito e belo. Quando eu uso só uma, que ela equivale a algo tão maior, né? Belíssimo. Essa forma é absoluto sintético, tá? Então, vocês, na hora que vocês forem... Belíssimo é um absoluto. É absoluto sintético. Mas por que sintético? É que eu sintetizo. Eu, em vez de usar 2 palavras para adjetivar algo, eu uso só uma. Ah, tá. Então, como chama o negócio lá? O sintético, ele junta 2 palavras. O analítico eu uso 2 palavras. Muito belo, muito pobre, muito rico. O analítico separa 2 palavras, mas no sintético junta. Na verdade, não junta. É uma palavra que dá a ideia daquilo. Ah, tá. Ela é muito grande, aquilo. É maior. Por isso que é superlativo. É super. Tá? Então, vocês têm o comparativo pelo contexto, vocês conseguem identificar qual que é menor, qual que é igual. Isso. Agora, o superlativo, vocês têm que pensar nessa definição. O sintético é quando eu suprimo alguma coisa para dizer algo, né? Para caracterizar algo. E o analítico, não. Eu uso 2 palavras para caracterizar algo. Lembrando que o adjetivo, gente, ele traz essa ideia de caracterizar algo, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, se eu falo muito pobre, qual que é o superlativo absoluto sintético de muito pobre? Paupérrimo. Tá? Tem várias terminologias que indicam isso. Ou eu uso SS, felicíssimo, que tinha no exercício, paupérrimo, de pobre. Oi. Eu tenho uma pergunta, mas tipo... Pode falar. Mas e se for... Assim, tem o analítico e o sintético, né? Mas e se, tipo... Se a palavra for, tipo...
Tipo, aquela palavra... Ai, como que chama? Palavra... É uma palavra que, tipo, por exemplo, guarda-chuva. Você põe Não tem nada a ver. Isso daí, guarda-chuva é substantivo. Aqui nós estamos falando de adjetivo. Não, eu sei, Que só que, tipo, característica. se for uma palavra, tipo, composta, achei a palavra, vai ser analítico ou sintético? A palavra composta, substantivo, ela não tem como ter esse grau de analítico e sintético. O substantivo, gente, olha só, ela perguntou aqui em relação à palavra composta, como que ela vai ser, analítica ou sintética. Eu só vou utilizar essas terminações, essas denominações de superlativo e comparativo para adjetivo, para algo que dê característica a um nome, a um substantivo. Quando eu caracterizo belo, feliz, pobre, rico, o substantivo, o grau do substantivo é diferente do adjetivo. Como que eu utilizo o grau do substantivo? Diminutivo e aumentativo, tá? O substantivo diminutivo, casa, casinha, menino, menininho, tá? Então, isso daí é o diminutivo. E também tem o aumentativo. O grau do substantivo é diferente do grau do adjetivo, tá? Agora, na página 17, tem os tempos verbais, que eu vou mostrar para vocês. Os tempos verbais... Depois, na página 16. Pode falar, não ouvi. Prof, na página 16. Sim, eu vou explicar primeiro o conteúdo, depois vocês vão fazer exercício, tá? Ó, aqui na página 17 tem o tempo e o modo verbal. O verbo é aquele que indica ação praticada por um nome, por um sujeito, tá? Eu estudo. Eu, sujeito. Estudo é a minha ação verbal. Eu trabalho, nós trabalhamos. Nós e eu, esses dois pronomes pessoais, eles correspondem ao quê? Eles praticam a ação de trabalhar, tá? Então, no verbo, ele vai aparecer no tempo e modo. Tempo indica o quê? Se essa ação está no presente, eu trabalho, presente. Se está no passado, eu trabalhei, eu trabalhava, eu trabalhara. Essas terminações que eu falei para vocês na primeira pessoa do singular, elas correspondem ao passado, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Isso daí se chama tempo verbal. Os tempos verbais, eles podem aparecer no presente, no pretérito e no futuro. Não é passado, tá? Passado é denominação. Aquela ação aconteceu no passado. Quando nós falamos em conjugação verbal, nós falamos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Se vocês têm esse vício de falar passado, deixa pra lá. É pretérito, tá? E o futuro presente, futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Os verbos, eles apresentam conjugações, que são as terminações dele. Por exemplo, primeira conjugação. Os verbos terminados em ar. Cantar, trabalhar, estudar, amar, jogar. São verbos que indicam ação e estão na primeira conjugação. Segunda conjugação. Vender, morrer, correr, comer. São verbos que indicam a segunda conjugação. Tá? Vai ser nessa lógica. A, E, I. Tá? Dormir, sorrir, partir, curtir, são verbos que correspondem à terceira conjugação, tá? Outra coisa, vocês pensem o seguinte, só existe primeira, segunda e terceira conjugação, ar, ir, tá? Não existe quarta, quinta conjugação. Só que tem o verbo por, e ele é o quê? Se não tem a quarta conjugação. O por, ele entra na conjugação da segunda conjugação. Por quê? Como a nossa língua é derivada lá do latim, e esse verbo por, ele era, na época do latim, ele era poer.
e não pôr. Era poer, por isso segunda conjugação, tá? Então, todos os verbos derivados do verbo pôr pertencem à segunda conjugação. Compor, segunda conjugação, tá? Aí nós temos aqui os modos verbais. O modo verbal, ele indica o quê? O indicativo. Certeza, eu estudo todos os dias. É uma ação que indica certeza. Se eu estudasse todos os dias, eu tiraria boas notas. É uma hipótese, é uma dúvida, tá? É uma incerteza. O subjuntivo, ele indica incerteza. O imperativo indica ordem. Estude, compre, trabalhe. Esses verbos que eu falei para vocês indicam o quê? Uma ordem. Ele pode ser ordem, conselho ou pedido, tá? Como que é comum utilizar esses verbos? Nas campanhas publicitárias. Como eles querem chamar o interlocutor para comprar o produto, para aderirem a uma ideia, então os verbos são utilizados nessa lógica aqui, nesse modo verbal imperativo. Então, olhem só. Na nossa língua, os verbos têm. Os verbos apresentam primeira, segunda e terceira conjugação, ar, ir, tá? Os modos verbais são modo indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, imperativo, ordem, conselho, pedido, tá? Os tempos verbais são. Coloca no áudio aí, mudo. Tempo verbal. Pretérito, passado. Presente, é a ação que acontece. Acontece agora, aconteceu. E o futuro, acontecerá. E dentro do modo indicativo, nós temos o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. E, lembrando uma regrinha básica, os verbos que indicam ação futura é aotil, futuro do presente. Tá? Tem gente que confunde. E am no final, passado. São esses os casos que, por exemplo, o pretérito perfeito indica fatos que já aconteceram. Pretérito imperfeito indicam fatos que ocorreram durante um período no passado e que tiveram certa duração, tá? Na hora que vocês forem fazer exercício, vocês vão conseguir adequar esse conteúdo, tá? Tem muita coisa, hoje aconteceu isso, eu estava estudando matéria, tinha aluno boiando na maionese. Aí, na hora que eles começaram a fazer os exercícios, eles conseguiram entender a lógica da coisa, tá? Ok. Então, enquanto não termina a aula de vocês, vocês podem fazer o exercício proposto como atividade, tá? Deixa, vai depois você, vai. Tá? Podem fazer aí os exercícios, páginas 16, 17, 18, 19 e 20. Tá? De que página? Página 16, não, 15, 16, deixa eu colocar aqui no chat. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O que não der para fazer em sala ficará para casa, tá? Para a próxima aula eu corrigir. Podem fazer. Qualquer dúvida é só perguntar.
Professora, achei até que é um fácil esse conteúdo. Professora, é para fazer a 16, 17, 18 e 20. 19 e 20, né? Ou é só para fazer 17 a 20? Prof. Professora, Oi, pode falar. é para fazer a 16, 17, 18, 19 e 20 ou só a 17 a 20? Não, fazer da 15, eu coloquei no chat. Da 15 a 20. Tá tudo escrito lá, tá? O que não der para fazer vai ficar para casa. Às 17h20 eu libero você. Professora, tipo, na letra C da página 19, tá falando bem assim. O enunciado tá Pode falando falar, assim. João Mateus. Identifique os verbos das frases a seguir e indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. A letra C tá falando, todas as noites assistimos a televisão. O verbo, eu acho que é assistimos, não é? Sim, com certeza. Aí eu não entendi o modo verbal desse. Ó, o modo ele pode ser indicativo, subjuntivo ou interativo. Nós assistimos, é uma certeza. Então, indicativo. Tá? Quer falar de novo? Não entendi. Fala de novo. Ó, indicativo, certeza. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem. Tá? Tem tudo lá no resumo do material, dá para vocês fazerem olhando o resumo. Mas ó, eu assisto, é uma certeza. Tá? Professora, eu fiquei com dúvida na página 16, exercício 3, letra C. 16, exercício 3, letra C. Tipo, como assim mal? O dia está malvado que ontem. Você vai colocar o grau comparativo. Está mais mal, né? Mais ruim, mais mal do que ontem. Comparativo de superioridade. Você vai ter que procurar lá no exercício, no conteúdo, onde que está a superioridade, como ficaria. E vai utilizar o adjetivo para comparar, para fazer a comparação. Superioridade, inferioridade ou superioridade. Professora, mas tipo, e o tempo assistimos? É pretérito do presente? Assistimos presente. Pretérito não. Presente, tá? Ah, tá.
Ô, professora, tipo, esses quadrinhos da apostila tem nome tudo estranho, Mafalda, Mandelévio. São os clássicos dos quadrinhos, tá? Nossa, professora, pelo visto, pra mim só vai ficar a página 20 de tarefa pra mim. Tem menos coisas para fazer. Oi? Menos coisas para fazer depois. Com tudo pronto. Professora, depois que terminar essas atividades... Eu não entendi o que a senhora falou. Alguém tava com o áudio aberto e deu interferência. O que a senhora Eu falou? falei que você falou que só falta uma página para tarefa. Menos coisas para você fazer depois da aula, né? Pode falar quem estava com o áudio ligado. Professor, depois que terminar isso daí, tem que Davi, estava atrapalhando. Davi, coloca no mudo. Vamos lá, você vai. Vamos lá. Beleza, é você. Aí, então, vamos aí. Estamos trabalhando no banco. Eu fiz. É só colocar aqui.
Nossa, na minha cabeça. Professora, eu fiz tarefa. Como que é o nome? Nossa, professora, eu vou terminar essa tarefa, eu acho. Professora, eu posso te enviar a foto agora da tarefa? Tá, mas qual que é o seu nome? Porque tá Juliano França aqui. Qual que é o seu nome? Juliano França e o Arthur Vinícius. Arthur Professora, Vinícius. Tá, agora eu posso te mandar a foto. pode mandar. Depois você manda pra mim. Quinta-feira, né? Gente, esse barulho tá insuportável. Podem sair, tá? Até a próxima aula. Façam a tarefa, enviem foto. Ok, professora, eu vou te mandar agora a tarefa, tá, professora? Por causa que eu já terminei. Tchau. Eu também. Nossa, ela acabou de sair. Então tá, tchau, gente. Até amanhã.